Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos nesta corrente de luz, de amor, que possamos estar conectados para juntos sentirmos todo o amor, todo o amparo do nosso Pai Maior, de Jesus, dos nossos guias, mentores, dos nossos afetos. Que neste momento possamos estar em sintonia com o universo. Com este sentimento, pedimos a autorização do plano maior, dos nossos amigos benfeitores, de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, com suas falanges de trabalhadores, para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Com o coração cheio de fé, cheio de amor, pedimos: Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado seja o vosso sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma nos dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como podemos sempre perdoar aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação da matéria, nem na influência dos irmãos menos esclarecidos. Mas envia-nos, Senhor, os vossos divinos mensageiros, para proteger, amparar e guiar, hoje e sempre, que assim seja. Na certeza de estarmos amparados, de estarmos sendo zelados por toda essa espiritualidade, em nome de Jesus, em nome de Deus, damos aberto os trabalhos de exposição doutrinária, passes e irradiações, que possamos estar em comunhão de pensamentos neste momento. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Não foi muito tempo, não. Então, a gente naquela época estava falando sobre as leis de Deus. Agora com esse retorno assim, porque eu fiquei o mês de abril, porque algumas casas pediram que fosse, embora muitas vezes não tinha público. Então fazia ali, né, gravava só a palestra. E agora a gente vê, por exemplo, aqui é a primeira casa que tem mais do que 10 pessoas, porque as outras sempre é bem pouca gente. Semana passada eu fui em Santo Amaro da Imperatriz, também era pouca gente, em torno de 5 pessoas, 6 pessoas. Então as coisas vão retornando. E a vida vai continuar. Não é porque passamos uns dias aí que as coisas mudaram, que a mudança é interior de cada um. Estão falando muito assim, o planeta vai tomar. O planeta vai tomar outra dimensão, outra tudo, se nós tomarmos. O planeta vai continuar como ele é. Nós, seres humanos, é que somos os seres que evoluem. Como toda a criação evolui.
E como no mês de setembro do ano passado, eu falei sobre a lei do trabalho. Então hoje eu vou falar sobre a lei da reprodução. A lei de reprodução, ela está baseada numa energia chamada sexo. Se não houvesse essa energia, nós não estaríamos aqui. E não haveria vida no planeta. Porque a natureza, uma vez o Divaldo, foi o Divaldo, ele foi na casa do Chico, ele era bem novo. Ele sabia que ele tinha um compromisso. Parece que ele tinha lá por volta de 18 anos, o Chico já estava com mais de 30. E ele queria conversar justamente nesses termos, porque passava para ele que ele não tinha, que nem o Chico, eles não casaram, não constituíram família. E naquela época as coisas eram ainda muito, o sexo era uma coisa assim, até feia. Embora todo mundo, não quer dizer que aquela pessoa daquela época era muito diferente, mas as coisas tinham que fazer às escondidas, porque daí que é gostoso. Então muita gente ainda hoje leva o sexo como uma malícia, que é justamente o lado nocivo do ser humano. Porque ele não é, sem ele não há vida, nem nos vegetais, nem nos animais e muito menos nós. Porque essa energia chamada sexo, nesse dia que o Divaldo foi lá falar com o Chico, depois que eles almoçaram, claro, o Chico já era um médium, né, que já tinha escrito vários livros, e tinha uma boa intuição também por causa do Emmanuel. E o Divaldo não tocava no assunto, de vergonha. Mas ele queria falar sobre isso. Aí, quando eles estavam passeando depois do almoço no pomar lá da casa do Chico, devia descer mais ou menos, quem sabe, lá pelo mês de agosto, né? Quando as laranjeiras estão em flores. Aí o Chico quebrou um galinho de uma laranjeira cheia de flores. Um pequeno, né? Não ia pegar um galho grande. E falou pro Divaldo: André Luiz está me dizendo que na natureza tudo é sexo. Tá vendo? Essa energia, ela predomina em todos os planetas onde a reencarnação existe. E pelo que a gente sabe, pelos livros que a gente lê, por exemplo, no sistema solar, todos os planetas são habitáveis. Cada um dentro da sua dimensão. O Humberto de Campos até conta num dos livros dele uma viagem que ele fez junto com os companheiros dele, que levaram ele ao planeta Marte. E ele revela ali que o planeta Marte tem uma população muito, muito mais evoluída do que a Terra. Mas isso não quer dizer que a NASA vai achar eles. Porque até hoje não achou. Porque eles já estão também, como mais evoluído, eles já estão mais sublimados. Então, eles já estão... Porque nós, por exemplo, não vemos espíritos. Mas a gente sabe que a maioria dos espíritos permanece por aqui. Porque são pessoas que... A boa parte da população não é ruim nem boa. É como a maioria de nós. Não é bom, mas também não é ruim. Quer dizer, está aí naquele, né? Não faço mal para ninguém. Tem muita gente que pensa assim: eu não faço mal para ninguém, então eu vou para o céu. E o que nós aprendemos na doutrina espírita? Que não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Porque se eu não faço o mal, eu não estou me comprometendo, mas também não estou evoluindo. Então, isso aí, que eles mostram lá uma população bastante avançada. E quando ele foi lá, foi durante a Segunda Guerra Mundial. E eles foram visitar um templo muito grande que tem numa das cidades,
Mas aquele templo é de todas, lá também tem várias religiões. Mas naquele templo vão todas as religiões. É tipo um templo ecumênico. E ele viu que lá eles estavam rezando pela terra. Porque eles sabiam que aqui estava em conflito, que era a Segunda Guerra Mundial. Então eles se reuniam lá para rezar pela terra. Então você vê, é um povo já bastante evoluído. Eu acho que a maioria de nós é difícil rezar pelos outros. Mãe sempre vai rezar pelos filhos, mas pelos seus, não pelo filho dos outros. Então, é uma das questões que nós temos que começar a pensar. As minhas preces é só para pedir? Ou eu já penso nos outros? Eu já desejo o bem dos outros? Porque são defeitos que ainda nós temos que muitas vezes nos impedem de pensar nos outros. E a gente passa muitas vezes a pensar só na gente. Então, aí o Divaldo, daí se esclareceu bastante lá com o Chico, mas você vê, são coisas que tinham que ser conversadas. Por isso que eu me criei na história da cegonha. Então, lá tem cegonha. Mas eu achava estranho, já como criança, aquela história da cegonha. E eu ficava importunando a minha mãe, meu pai sempre estava por perto também, mas a criança disse, mas mãe, de onde é que ela traz aquele no bico? E aparecia ela carregando no bico. E se a criança cair? Então tinha aquela coisa assim, e a criança pode cair? E como é que ela leva direitinho? Ela leva em qualquer casa ou já tem lugar certo? Então tudo isso eu ficava minando. E eu via que eles não queriam entrar muito no assunto, porque também não tinha como dar muita explicação. Porque eles mesmos sabiam que a história era para enganar as crianças. E quando meu irmão mais novo nasceu, eu acho que nós tínhamos quase 10 anos de diferença. Não, acho que é 8, 7 ou 8. Aí, eu sei que nós ficamos na casa da avó. No dia que a minha mãe teve ele. Só que eu achei estranho que a avó não estava lá, só estava uma tia. Eu achava estranho, mas por que a avó não está aqui? A avó saiu, a avó foi em outro lugar, mas não dava explicação. Aí depois, eu acho que dos 2, 3 dias, aí a gente foi para casa. Aí estava aquele nenê lá. E eu já continuei enchendo de perguntas. De onde é que ele veio? Queria saber como foi que a senhora viu a cegonha. Então eu queria saber de tudo. Como foi que ela traz? Onde é que ela montou? Ficava ali, era bem cri-cri. Mas eu comecei a desconfiar também, já estava desconfiado, porque aqui não tinha cabimento. Porque nós morávamos no interior, onde é que tinha criação, meu pai era colono. Então tem galinha, tem pato, tem ganso, tem porco, tem gado. Então a gente já via muitas coisas como é que ia acontecer. Então por que o ser humano ia ser diferente? Então vocês veem, são coisas que nós ainda somos dessa cultura. Então essa questão do sexo, nós temos que ficar se esclarecendo cada vez mais. Porque a lei de reprodução vai continuar. Esses dias, um rapaz que frequenta lá os Ceareiros, ele me contou, porque eles têm 2 meninas. Uma já está com 12 para 13 anos. Ele me contou que foi o maior dilema a mulher dele falar com a filha quando ela menstruou pela primeira vez. E ela não falou. Ele teve que ir lá conversar com a menina. Então isso que é agora. Então vocês veem que esses tabus, eles estão dentro do ser humano. Que vem até de outras encarnações. Então nós não somos, né? Porque a pessoa é nova, ela está para frente, ela é esclarecida. Não é. O esclarecimento depende de cada um de nós. E falar disso com clareza. Porque é uma coisa divina. Se não fosse divino, nós não estaríamos aqui. Isso não é uma coisa feia, uma coisa suja, que nem
a próprio cristianismo, principalmente a Igreja Católica, a evangélica não deixa de ser muito diferente, até ajudou a alimentar esses tabus, essas coisas não explicadas. Tanto assim que fizeram da mãe de Jesus uma virgem. Tudo bem, ela podia ser virgem, ela foi o primeiro contato que ela e José tiveram. Então, era virgem. Mas e daí? Vem com essa história de que... E como é que surgiu Jesus? E olha que até no Espiritismo tem um tal de Holstein, que é os 4 evangelhos, que às vezes até a Federação Espírita Brasileira, um tempo, tentou enfiar os espíritas, mas uma quantia bem grande foi contra. Porque eles traziam a ideia de que Jesus não era que nem nós, ele tinha um corpo fluídico. Ué, se ele tinha um corpo fluídico, então aquela crucificação, tudo, é tudo uma enganação. Porque não tinha, né, podia, e não é. Então isso dentro agora do meio espírita fica bem claro. A Maria e o José tiveram Jesus de um modo natural. Ele veio naturalmente, ele nasceu, que nem nós, com corpo físico. Só que é um espírito muito, muito evoluído. Então as leis de Deus, elas servem sempre para todos nós. Não tem como burlar a lei de Deus, que nem na Terra. Na Terra as leis de Deus são as leis do homem, que nós aprendemos, e as leis de Deus. As leis de Deus nunca mudam, as leis de Deus são sempre as mesmas, mas a do homem não, elas mudam de acordo com a nossa evolução. Brasil já teve mais de uma Constituição. A última é de 1988. E volta e meia estão aí querendo mexer na Constituição. Então, porque o ser humano, ele modifica as leis, muitas leis que eram rigorosas antes, passam a não ter mais sentido de que elas usem. No tempo da escravidão era uma coisa, hoje não tem mais escravidão. Então, as coisas vão evoluir, porque nós temos que evoluir. Então, a lei de reprodução, ela vai, pelo que se mostra aí, ela vai continuar sendo essa que existe. Macho e fêmea. Então, Deus coloca 2 pessoas, 2 espíritos, que vêm em formas masculina ou feminina, para fazer com que outras pessoas venham do lado de lá. Até no Dia das Mães, alguém colocou uma postagem, mais ou menos, colocando uma mulher grávida e dizer assim: a barca que transporta os espíritos do lado espiritual para cá. Então, a mulher é a barca, é ela que transporta, mas ela precisa do homem. Então, é a junção dos dois. Mas como nós começarmos a ver tudo isso aí nesse modo natural. Porque aqui, como a gente já está falando em sexo, nós temos que entender uma coisa. Sexualidade é uma coisa particular de cada um. Cada um de nós tem a sua sexualidade. Cada mulher tem a sua sexualidade, cada homem tem a sua. Porque isso vem de milênios e milênios. É a nossa formação. Desde o reino vegetal, reino animal, nós lidamos com essa energia chamada sexo. Então, durante todo esse processo, até hoje, nós formamos a nossa sexualidade, que é de cada um. Por isso que hoje, nos tempos de hoje, as coisas são muito faladas, são muito conversadas, são muito explicadas. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, até foi o dia porque que marcaram como um dia contra a homofobia. Por que criaram esse dia? Porque sempre a humanidade teve os homossexuais, sempre. A própria Bíblia lá relata. Mas sempre essas pessoas que vieram nessa situação foram recriminadas, discriminadas. Hoje não quer dizer que o ser humano está muito, né, que não discrimina.
Mas pelo menos as coisas são colocadas no seu lugar, são faladas, são conversadas. E falar nisso é o respeito que um ser humano deve ter pelo outro. Não interessa, a sexualidade é dele, dela. Nós não temos que ficar se metendo na sexualidade do outro, porque é uma coisa que envolve sentimento, é uma coisa delicada. É uma das coisas que mais devemos respeitar um no outro, é a sua sexualidade. O próprio casal que não se respeita, ele também não evolui. Porque vejam bem, esses assuntos, por exemplo, o casal devia de falar, ele e ela, abertamente, um sobre o outro, sobre a sua sexualidade, no sentido de se abrir, de se esclarecer, porque se o casal não tem abertura, não são sinceros, não são abertos, eles vão ser com quem? Então nós vamos continuar vivendo essa vida de aparência. E não é essa a finalidade do Espiritismo. O Espiritismo ele vem colocar bem claro. E usa muito uma frase lá do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. E vai ficar bem claro também que se nós não nos conhecer e não nos gostar, vai ser dificílimo nós evoluir. Você vê, tem muita gente, porque a psicologia veio na mesma época que veio o Espiritismo. Então são assuntos que vêm para a humanidade para melhorar essa humanidade. Então a psicologia vai entrar no que Jesus mais entrou, que é o sentimento. Sentimento é uma coisa muito particular. E não tem um de nós que é dono do seu sentimento. A gente pode dizer, eu sou dono do meu sentimento? Porque se nós fosse dono do sentimento, eu acho que ninguém odiava. Ninguém tinha raiva, ninguém tinha ciúme, ninguém tinha inveja. Nós ainda estamos nesse processo. Então aqui eles vão falar na sequência sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças. As raças a gente aprendeu já desde a escola, que no mundo mais ou menos se divide em 3 raças: amarela, negra e branca. Então 3 raças. E aí, com o tempo, a ciência também vai falando sobre isso, e nós vemos que esses povos, eles nasceram em determinados lugares, e o que vai mostrar é a pigmentação da pele, simplesmente. Pode dizer assim, mas o japonês tem olho puxado, o chinês, o quê? Sim, eles podem dizer que a natureza da época fez eles terem o olho mais espichado. Quem nascia na África, porque pode ter lugares que eram muito quentes, veio, porque pega uma pessoa que fica na praia e uma que fica lá, 2 irmãos, gêmeos. Um nasceu lá no interior de Santa Catarina. Os 2 nasceram lá. Aí um veio para cá, o outro ficou lá. Vê se eles têm a mesma cor da pele. Não tem. O daqui vai ser mais moreno. O de lá vai ser mais branquela. Então, os branquelas estavam mais no norte porque o mundo também ele mudou muito da sua geologia, a sua geografia. Então, mas se colocando mais nos termos de hoje, quem são os branquelos? Lá da Europa para cima. E quanto mais lá para o norte, mais branquelas são. Porque já é um lugar frio. E tem lugares, o sol não é tão presente, né, que tem aquele sol que às vezes aparece 6 meses lá e vai assim, mexendo, depois ele se esconde, fica 6 meses meio de escuro. Então, depende de onde é que nós estamos. Mas a gente passa por todos esses lugares, isso nós temos que entender. O Emmanuel dizia assim: minhas sandálias já levantaram poeiras em todas as estradas do mundo. Não é uma frase bonita? Minhas sandálias já levantaram poeira em todas as estradas do mundo. Então as reencarnações que nós já tivemos, nós já fomos chinês, nós já fomos africano, nós já fomos europeu,
e assim por diante. E sem falar das raças anteriores. Porque quando ele vai falar sobre o aperfeiçoamento das raças, eles vão deixar bem claro sobre a necessidade da mistura das raças. Então a mistura, que é o Brasil. O Brasil é uma mistura. Se nós pegar nós aqui, nós vamos fazer exame do DNA. Não tem um de nós que não tenha do DNA. A parte do índio, do branco e do negro. Isso está presente em nós. Porque nós, vamos dizer, nós vendo de genéticas, porque o corpo é uma genética que vai indo, né? Então, ali onde é que nós vamos reencarnar, nós vamos pegar a genética dos pais. Na outra encarnação você vai reencarnar lá num outro continente, vai pegar a genética daquele lugar, e assim por diante. Mas cada um de nós vai, dentro disso aí, evoluir mais um pouco, quer dizer, se esclarecer mais um pouco. E com o descobrimento das Américas, começa a misturar muita gente aqui, tanto da América do Norte quanto da do Sul, Central. Então, esses continentes aí que vão sendo descobertos em 1500, por aqui, mas nessa época, começa a haver essas misturas. Então, tem o pessoal que nativo, tem o pessoal que vem da Europa e tem o pessoal que vem da África. E depois, hoje, está cheio de gente japonês, chinês. Então o Brasil, ele tem gente de tudo quanto é lugar. Lá, você, por exemplo, em São Paulo, você vê uma rua lá chamada Zé Paulino, onde é que é a rua dos judeus, é o comércio deles. A 25 de março não fica muito longe, é dos árabes. Mas eles não precisam fazer um muro que separasse eles. Eles se dão bem, negociam e tudo. Então você vê, as Américas vêm para dar mais um impulso na evolução do ser humano. E nós já vivemos, por isso que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é que essa mistura faz com que a gente seja menos bélico. Na Europa, nós consideramos a Europa um mundo evoluído, mas não faz muito tempo teve 2 guerras mundiais seguidas. Quer dizer, que aqui na América do Sul teve guerras, teve a do Paraguai lá, que o Brasil se comprometeu até não poder mais, que até hoje tem a Itaipu. Dizem que a Itaipu, ela serve, ela é a metade da energia brasileira, metade paraguaia. Mas qual é a população do Paraguai? Não é 10% do Brasil. Então o que acontece? O Brasil paga para eles a energia que sobra para eles, que daí vem para cá, para nós ter luz. Então muita gente dentro da Espiritismo vai dizer que nós estamos pagando uma dívida que nós criamos naquela época. Porque nós, gente, nós somos pessoas que estamos vivendo nesse mundo há milênios. Alguns sei que tem um ZT aqui. Será que alguém de vocês é ET? Veio do outro planeta? Pode ter, né? Não quer dizer que não pode. Mas é raro. Sim, agora Hã? já umas 4 chips, né? Sim. Já identificou o... Já? Agora está nascendo GVT aí, moço. Ah, sim, tem essa aí do planeta, porque vai a regeneração. Então, essa questão da regeneração mas são espíritos também comprometidos que nem nós. Tem muitos que são mais evoluídos na ciência. Agora, o problema nosso é a evolução moral, que é da maioria dos seres vivos. Porque nós somos muito de só querer tirar vantagem. Olha, agora, não está todo mundo de máscara? Alguém vai dizer, não, eu estou de máscara porque eu não quero pegar o vírus. A maioria vai dizer, não, eu não quero passar o vírus. Que é uma mentira, é ou não é? Não é tão preparado, é conosco, não é com os outros. Senão já teria sido antes.
Mas essas coisas vêm para nos chamar a atenção. Porque as epidemias sempre houveram. Aliás, tem um livro chamado Renúncia. Lá tem uma personagem lá que se chama Alcione. Alguém já leu Renúncia? Viu? O Espiritismo é para a gente se esclarecer, hein, gente? Ele faz parte daquela série que começa 2000 anos depois, 50 anos depois Ave Cristo, depois Renúncia, que vai contar 3 encarnações do Emmanuel. Que para nós entender melhor também das encarnações, nós temos que fazer para entender a nossa também. Então ali tem um personagem que vem de outro planeta. Por quê? Porque já passou por aqui, já estava nesse outro muito mais evoluído, mas ela pede lá nesse outro planeta para reencarnar na Terra, porque ela quer resgatar uma pessoa que ficou aqui. Aí eles autorizam e ela reencarna. Então, renúncia é uma palavra que a maioria de nós não conhece na nossa prática. Nós queremos que os outros renunciem, para nós termos bem-estar. Renuncie, dê as tuas coisas para mim. Mas aí nesse livro vai mostrar ela renunciando em favor dos outros. E na época tem a peste em Paris. Então, vamos ler lá. Qual é o comportamento dela? É se esconder? Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que se cuidar. Mas nós temos que se cuidar sempre. Não é só quando vem o demônio. Porque aí parece um pandemônio, né? Da maneira que as coisas muitas vezes elas vão acontecendo. Nós estamos acompanhando aí pela mídia o comportamento das pessoas. E pessoas de vários níveis. E discussões. E gente que não é analfabeta. Gente que tem já um certo conhecimento intelectual. Então por que eles não se entendem? Porque na verdade nós estamos aqui para respeitar a opinião dos outros. Não quer dizer que nós temos que concordar, mas é a opinião dos outros. E saber que não é porque a nossa opinião que tem que valer para todos. O casal, que sempre foi colocado que o homem manda na mulher. Mas hoje a coisa está diferente, não está? Por que está diferente? Porque a mulher se impôs? Não, senhora, a maioria não se impôs nada. Teve uns gatos pingados, umas pouquíssimas mulheres que enfrentaram a situação para fazer com que houvesse mais igualdade dos dois. Eu sou da época onde é que surgiram os movimentos, principalmente nos Estados Unidos. Então, o Black Woman, quer dizer que é o poder das mulheres, eram pouquíssimas mulheres lá que assumiam essa frente. Tinha uma delas chamada Betty Friedan. Veio para o Brasil alguma vez, porque tinha uma outra aqui que se chamava Muraro, que também era feminista. Olha que naquela época eu morava em São Paulo. Então no meio daquele pessoal que seria um pessoal mais... Gente, quando a Betty Friedan via para o Brasil, sabe o que a mulherada falava? Aquela machona. Aquela nem mulher é. Mas se serviram da luta dela. Para abrir esse lado assim, onde a mulher... Então isso nós temos que pensar. Quantos de nós impedem a evolução devido à nossa ignorância e não querer se abrir, não querer ver mais longe? Então nós estamos nesse mundo de hoje. Olha aí o coronavírus. Isso é um chamamento em todas as áreas para nós. Qual é o nosso comportamento? Nós estamos querendo entender tudo isso mesmo. Por que um fala assim, outro fala assado? No meio médico, tem gente que argumenta e com seriedade contra o isolamento. Tem gente que é a favor. Mas eles são da mesma área. Eles não são dois ignorantes. Eu estou falando de um aí que também não tem tanto estudo, né? Mas na mesma área, por exemplo, da medicina,
eles não encaram as coisas do mesmo jeito. Por quê? Porque nós estamos evoluindo ainda. E essas coisas nós temos que vivenciar elas para ir aprendendo. Tirar daqui uns meses, quem sabe o ano que vem, quando passou isso aí, nós vamos poder repensar muita coisa. Onde eu fui enganado, porque eu quis ser enganado, porque o meu egoísmo se deixou me enganar. Onde eu tomei atitudes mais sérias, porque, gente, quer dizer que a pessoa da área da medicina, então caiu tudo na mão deles. Agora, eles eram um dos que mais, como outras áreas também, que não podiam se isolar. Eles têm que enfrentar a realidade. Então, Deus faz privilégio. Ah, não, vocês podem ficar em casa, não precisa nem trabalhar. Ah, mas dá um jeito, né, quando... Ah, já não tem pra mão pra praia. Daí tem que ir a polícia lá para mandar para casa. Então, esses comportamentos que nós temos que analisar. Como é que eu estou me comportando agora? Eu não quero achar que as pessoas têm que fazer tudo o que os outros fazem. Agora, desde o início, lá na guarda, eu fiquei em dúvida quando começou essa coisa das casas fecharem. Aí nós se reunimos, conversamos, e alguns pensaram assim, e eu junto. Pelo menos o estudo mediúnico nós vamos continuar. E continuamos. E eu sou grupo de risco, não sou? O corpo já está velho. Então, grupo de risco é o que mais. O primeiro vai ser, tem mais propensão ao vírus vir e ele, né? Porque o vírus, que pelo que eu acho, ele pegou tudo nós já. Só que uns já tem sua imunidade. Quer dizer, porque é o próprio pensamento nosso que vai fazer nós ficar mais protegidos ou não. O medo, ele não leva nós para lugar nenhum. O medo faz nós se enclausurar, se ficar fechado. É que nem, pior ainda, se foi o pânico, o pavor. Então, o medo é uma coisa que a gente deve sentir, mas como alerta. Deu medo, então como é que eu vou fazer? Esse dia eu dormi lá na guarda, aí era 2h30 da madrugada, porque engraçado que eu não tinha, eu sempre durmo, que eu sou uma pedra para dormir. E naquele dia, parece que o sono não vinha. Aí eu vi que alguém forçou uma porta lá, algum lugar, alguém forçou como querendo entrar. Aí a primeira coisa que eu pensei, ó, quero ver aonde é que estão fazendo, qual é o lugar. Porque se você, medo, eu me cubro, quer dizer, me tampo tudo, e eles vêm em cima, então vamos ver o que está acontecendo. Não vou sair já correndo, fazendo, né, nada. Aí depois era um bêbado, que depois que não conseguiu entrar, aí começou a gritar. E daí depois foi para a rua, depois quase acabou com aquelas lixeiras da prefeitura, a tampa de cima ele quase desmontou, quer dizer, a fúria que estava o cara. Mas a gente de lá, a gente é conhecida, porque essas áreas assim das praias, esses nativos, eles tiveram o conhecimento da droga há muito tempo. Porque aonde vinha gente de fora, para as praias, trazendo droga. E aí eles tomaram conhecimento. Então lá na guarda, está cheio de pessoas jovens, que são dali, são nativos, e que estão totalmente descontrolados. Então são pessoas que a gente conhece, que eles já estão nessa fase que não adianta nós também ficar gritando, chamando polícia, quando tem que levar com cuidado. Quer dizer, ser mais compreensivo nessas situações. Eu até pensei em ir lá ver o que ele podia estar se machucando, mas quando eu vi que era plástico, deixa que brinca o plástico já não ia. Mas é uma pessoa que
está envolvida nisso e que é filho dos nativos de lá, pessoas de lá. Mas vamos terminar com o que o tempo já está passando e obstáculos à reprodução. Então aqui eles vão falar sobre quando nós dificultamos a reprodução, tanto dos animais, como muitas vezes há. Tinha um tempo que as pessoas achavam que tinham que acabar com todos os insetos, porque era o tempo que começou a agricultura em larga escala. Então começaram a desmatar, muito desmatamento, e criou um desequilíbrio. Então era uma época em que os gafanhotos, principalmente, eram chamados de pragas, porque eles não tinham o equilíbrio do outro inseto que fazia o equilíbrio. Então termina um tipo, o outro prolifera. Na natureza está tudo equilibrado. Se nós sair da natureza, a gente se desequilibra. A natureza, nós precisamos dela. Tanto assim que a maioria do pessoal que mora em cidade procura lugares mais alejados, que a praia, ou vai para o mato, vai para o interior. Então necessita daquele reequilíbrio. Então eles tentaram achar que tinha que acabar com tudo que é inseto, porque é a época que só surge o pesticida, os inseticidas. Algumas coisas já existiam, mas o pessoal usava só dentro ali do local, por exemplo, o colono, para alguma coisa que outra. Inclusive, havia muito suicídio naquela época por veneno. Então eram pessoas que queriam se suicidar, aí como tinha o veneno, elas tomavam veneno. Lá onde eu nasci tinha muitos e muitos casos devido a esses pesticidas e coisa que... E aqui eles vão falar sobre o casamento e o celibato. Então, por exemplo, uma pessoa que não casa, porque muitas pessoas, assim como existe a pessoa que não casa, existem as pessoas que casam, mas não querem ter filho. O que vocês acham disso? Por exemplo, uma pessoa que não casa, que ela faz até essa pergunta. Qual seria o efeito da abolição do casamento? Não, é um outro. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Então a pessoa que não casa, Jesus não casou, Chico Xavier não casou, Divaldo Franco não casou. Então é ser um ser evoluído? Não, depende. Porque ele fala assim, não. Os que vivem assim por egoísmo, desagrado a Deus e engano a todos. Mas por egoísmo. Porque depois ele continua a pergunta. Então, as pessoas que não casam, porque o que é o casamento? Qual é a finalidade? As pessoas se juntam pela atração. A atração física. Então é a lei de atração. Não, eu amo. Ué, se ama, por que não ama sempre? Por que eu amo uma hora e outra hora eu odeio? Então não é o amor ainda. Mas essa lei de atração faz com que as pessoas, pela atração, se juntem, porque tem os outros de lá que vão ter que vir para cá, que também já estão ali incentivando, né, porque eles querem vir. E aí continua isso. Agora, o amor mesmo, ele vai ser exercitado durante a convivência. Até onde eu tento compreender esse outro ser, ou eu passo a vida inteira criticando esse ser, condenando, falando que azar que eu tive. Esse dia mesmo, eu vi uma mulher falar para o marido dela assim, ó, maldito baile que eu fui porque eu te conheci. E a gente sabe que nada é por acaso. Então a família não é constituída por acaso. Toda aquela pessoa que está lá são pessoas que nós temos que tentar melhorar com eles. Eles não chegaram lá. Que nem a cegonha, que eu queria saber como é que a cegonha joga em qualquer lugar a criança. Ou já tem um lugar, um endereço certo.
E depois eles vão falar no final sobre a poligamia. Então aqui é uma coisa interessante, ó, poligamia. Poligamia quem gosta muito é o homem, né? O polígamo mais é o homem, porque a mulher, que ela tem um instinto materno, ela pode até ter vontade de ter outros homens. Mas como ela tem o instinto materno e tem filho, ela se resguarda. Não, mas o que meus filhos vão dizer? Né? Ela pensa mais nesse sentido do que o homem. Ainda mais que nós somos criados no mundo machista, onde é que o homem pode fazer o que quiser. Eu me lembro, a minha avó, minha mãe, o homem pode fazer o quê? Mulher aqui. Minha avó dizia assim, minha filha, a mulher nasceu para sofrer. É assim mesmo. Homem é homem. Pois é. Mas como se o homem tem essa tal de liberdade que chega à libertinagem, ele também se compromete mais. Então isso que nós temos que ver bem isso. Aí uma das coisas de que o Deus cria o mundo para que nós convivamos, não o homem ter várias mulheres, porque se o homem tiver várias mulheres, ele está tirando de outros. Porque se nós formos fazer consultar as estatísticas, pode ser do Brasil, pode ser de qualquer país, só existe um momento onde é que existe mais mulher do que homem. Sabe quando? Quando tem guerra. Por exemplo, acabou a Segunda Guerra Mundial. Tinha muito mais mulheres vivas do que homens, porque a maioria morreu na guerra. Soldados, pessoas novas, jovens principalmente, que foram para a guerra e morreram. Tanto lá dos Estados Unidos, da Alemanha, daqueles países todos. Então só nesses casos é que existe mais mulher do que homem. Se não, é quase para. Pode consultar e ver no IBGE, em outros mundos, a população da Terra não dá para um homem, pode dizer assim, não, vou começar o dedo da outra. Vai repartir a outra, um pedacinho, para ter. Então, a própria população, então Deus já faz certinho. O número é quase meio a meio. Tem épocas que tem um pouquinho mais de homem, mas é uma percentagem muito pequena. Ou o contrário. Então quer dizer que a poligamia não está nos planos de Deus. É a monogamia. Nós não somos obrigados a ficar sempre com a mesma pessoa. Agora também tem que admitir que não é só a outra pessoa que é culpada da separação, eu também sou. Porque senão eu vou escolher outra, igual àquela, ou pior, e vai continuar culpando alguém. E eu sempre sou inocente. Então tá, meus irmãos, muito obrigado, desculpe ter passado da hora. E tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras, descruzar os braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutarmos e vencermos todas as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde e de amor. E que possam nos nutrir de força e de esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando, com a certeza de um dia por vir melhor.
em sentimento de gratidão, irmãos. Sintam nesse momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga, sendo derramados sobre cada um. E também sobre todo o planeta Terra, que se encontra sob a governadoria de Jesus, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz. Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam nesse instante visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensado. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.